Recentemente, eu voltei a ver animes com mais frequência e um dos que eu terminei recentemente foi Dan Dan Dan. Eu devo dizer, esse anime foi realmente muito bom. A animação do estúdio Saro tá impecável como sempre. A trilha sonora é muito boa, os personagens são super carismáticos. Porém, eu quase não terminei esse anime por conta de uma cena em específico no primeiro episódio. A cena em questão trata-se da abdução da Momo, uma das protagonistas da obra, onde ela é amarrada em uma cadeira, tem as suas roupas rasgadas e, em palavras bem grossas, é literalmente informada que vai ser abusada por aqueles aliens que prenderam ela. Eu juro que essa cena foi tão chocante pra mim que eu genuinamente só consegui dar uma segunda chance pro anime 2 semanas depois. Até então, esse anime estava sendo bastante engraçado e até fofo na maneira como a Momo e o Okarun estavam sendo desenvolvidos. Mas essa cena veio e quebrou absolutamente tudo que eu estava esperando de uma maneira meio negativa. E depois de ter assistido a obra e pensado muito a respeito do tema, eu comecei a me questionar. Por que obras sempre apelam para vários tipos de violência contra a mulher quando querem causar um choque ou aparentarem ser mais maduras? E bem, isso é o que eu vou tentar responder nesse vídeo. Mas eu vou reforçar o aviso do começo. Eu estarei falando de um assunto bastante delicado e que nem todo mundo se sente confortável em ouvir sobre. Eu vou tentar ser o mais cuidadosa com as palavras, mas o aviso ainda vale. Se você não se sentir confortável, vá, toma um ar, procura algo que vai te fazer bem. A sua saúde mental sempre vem em primeiro lugar. Dito isso, vamos pro vídeo. Vamos começar falando um pouquinho sobre a história de Dan 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 e o seu contexto nessa primeira temporada. O anime conta a história de 2 jovens, Momo Ayase, que é uma Gyaro baderneira, neta de uma médium e que descobre ter poderes espirituais, e o Okarun, que é um garoto nerd retraído, viciado em aliens e criptídeos, e que acaba possuído por uma entidade chamada Vovó Turbo. E esse seria o nosso shonen porrada de padrão da temporada, não é? Bem, sim e não. Ele tem tudo que um Battle Shonen precisa. Personagens carismáticos, boas lutas, poderes interessantes. Porém, mais do que qualquer luta elaborada, Dan 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 se foca bastante na relação que os seus protagonistas desenvolvem, sendo uma comédia romântica muito deliciosa de se acompanhar, principalmente por ser um retrato muito sincero das relações que nós temos na adolescência, em especial quando finalmente nos conectamos com alguém em questão de amizade ou no romance. Sim, é muito engraçado ouvir que o Okarun perdeu as bolas e o pau, mas quando paramos pra pensar a respeito do que isso significa, você vê que esse roteiro é até que bem esperto. A gente sempre vê durante a obra que o Okarun tem dificuldades em se relacionar com as pessoas. Então, quando ele encontra na Momo uma companhia, ele só não sabe como agir, fica desarmado e até se sente menos homem. Ou ao menos, sente que é menos homem nos termos que a sociedade espera que ele se expresse. E que simbolismo maior para essa impotência do que perder o próprio falo? A Momo não fica pra trás nessas metáforas. Ela é uma menina que tá descobrindo o que ela verdadeiramente quer e é controlar uma grande força dentro de si. Esse poder todo que aparece repentinamente de uma vez só e que ela tem que aprender a conhecer melhor o seu próprio corpo, como usar os outros sentidos para além da visão para expandir o seu poder. Uma boa metáfora para uma primeira menstruação e autoconhecimento que é esperado que mulheres nessa idade comecem a ter. E eu falo esperado porque nem toda experiência é universal e pessoas trans e não binárias existem. Mas, continuando, para além desse romance e vinda para uma possível vida adulta, outra coisa notória de Dan 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 e que é impossível de ignorar é a questão do abuso em vários níveis na nossa sociedade. O exemplo mais óbvio pra mim nessa primeira temporada foi o arco da Acro Silk,
onde essa yokai foi uma mulher pobre que queria dar uma vida melhor para sua filha, trabalhando dia e noite sem parar, inclusive em trabalhos de prostituição, apenas para dar algo melhor para sua filha, tendo tudo isso tomado dela em uma única noite, numa cena que é assustadora, tanto na história quanto para nós que estamos assistindo. Onde 2 homens para quem ela devia dinheiro quebram a casa dela, sequestram a sua filha e praticamente deixam ela para morrer. E esse é apenas um exemplo. Enquanto eu assistia, eu realmente percebia que, para além de todas as piadas de sexo, Dandadan estava ativamente falando sobre os abusos que sofremos e acabamos normalizando ao crescer numa sociedade capitalista que espera que sejamos engrenagem para alimentar o seu sistema e desarma a gente de muitas formas, tornando o ato de termos empatia pela dor dos outros e nos conectarmos com eles tão poderoso. Dito isso, vendo todo esse tato que a obra tem ao tratar desses temas tão sensíveis, tanto de maneira literal quanto de maneira subjetiva, eu volto na cena que eu descrevi no começo e questiono. Havia mesmo a necessidade daquela cena que claramente está mostrando um abuso sexual ser daquele jeito? Algumas pessoas podem dizer que sim, pois esse é um tema que está sendo tratado na obra. Porém, eu não consigo concordar com isso. Eu não descarto que a ideia da pessoa que escreveu Dandadan fosse fazer uma crítica com essa cena. Porém, ao menos na minha visão, o resultado acaba beirando ao pornô de fetiche do que a uma crítica em si. E isso porque na época eu não tinha lido o mangá, porque se eu tivesse, eu decididamente teria ficado ainda mais longe dessa história. O jeito que os aliens rasgam a roupa dela e fala como irão usar o corpo dela para se reproduzirem, por mais que sejam obviamente mórbidos e horríveis, tem um pequeno tom de comédia que eu sinto que não se encaixa com a seriedade da cena. E puta que pariu, vocês me perdoem, mas as poses que deixam uma adolescente de 16 anos, no máximo, definitivamente não ajuda. Essa cena é completamente distante do resto da obra e da sensibilidade que ela costuma ter com esses temas. E, pelo que eu consegui ler na internet, eu não fui a única que sentiu um desconforto gigantesco com essa cena e que acredita que ela poderia ter sido diferente. Eu realmente penso bastante se eu vou reassistir Dandadan ou não, justamente porque eu não quero ter que passar por essa sensação de novo. Mas isso me fez pensar ainda mais nas mídias que eu consumo no geral. Por que parece que essa violência contra a mulher é tão normal? Mulheres na geladeira. Se você gosta de quadrinhos, você provavelmente já escutou esse termo. Ele foi cunhado pela quadrinista Gayle Simone para descrever um arquétipo que estava sendo muito utilizado em quadrinhos, mas que acontecia em diferentes mídias ao longo da história. O arquétipo da mulher que sofre uma violência extrema, que pode inclusive levar ela à morte, à loucura e ou tirar a sua agência dentro daquela história, única e exclusivamente pelo choque ou para desenvolver personagens masculinos ao seu redor. Esse nome faz referência ao quadrinho Lanterna Verde número 54, na época em que Kylie Rayner assumiu o manto do herói. Nessa edição, o vilão da vez invadiu o apartamento do herói, onde estava sua namorada, Alexandra David, e, de maneira completamente gratuita, ele mata a moça, corta ela em pedaços e deixa na geladeira pro Lanterna Verde achar. Tudo isso em prol de desenvolver o seu personagem masculino principal. Isso só não é um pouco assustador? E esse é apenas um dos casos que ocorreram em quadrinhos. Na época em que a Gayle cunhou esse termo, ela chegou a fazer um site para listar as vítimas desse arquétipo. E essa lista é bem grande. E isso porque o site não tá atualizado e só lista quadrinhos. Uma informação assim deveria chocar e causar revolta, mas parece que, mesmo depois que a Gayle, lá na década de 90, apontou essa problemática de violentamente arrancar a agência das personagens femininas importantes apenas para desenvolver o seu personagem masculino, isso não mudou. Na verdade,
Parece que a gente se acostumou a ver mulheres perdendo a sua dignidade e poder sobre si mesmas e sobre seus destinos, apenas para que uma história possa seguir em frente. Em listas de filmes perturbadores, uns 80% deles são sobre pegar uma mulher e sodomizá-la até ela se tornar algo menos que humano. Em filmes de ação, quantas namoradas dos protagonistas não foram sequestradas e tiveram suas vidas ameaçadas pelo vilão? Me diz aí, quantos animes vocês viram por aí que tem uma menina que é apalpada sem o consentimento e tudo é tratado como uma grande piada, ignorando o desconforto dela? Ah, deuses, eu não quero nem lembrar das piadinhas que alguns leitores de Berserker fazem em relação ao que acontece com a casca durante o eclipse. Primeiro, porque esse é um caso de mulher na geladeira que me irrita muito. E segundo, porque eu não quero me estressar ainda mais com a falta de sensibilidade e noção de algumas pessoas. Sem contar que eu definitivamente não gosto de como essa cena foi realizada, visto que ela beira o fetiche de abuso. Nós crescemos vendo mulheres e mais mulheres sofrendo essas violências em silêncio, como se fosse algo normal. Mas não é, não deveria ser normal. Isso vai para além da ficção. Vocês com certeza lembram do caso do goleiro que matou a sua namorada e, enquanto o corpo dela nunca foi encontrado, o seu assassino fez até propaganda para canil. Eu sou da teoria de que a ficção, você querendo ou não, é um reflexo da sociedade em que vive o seu autor, seja direta ou indiretamente. Sendo assim, se a ficção não parece se importar com o tratamento que dá para suas personagens femininas, é porque a sociedade em que vivemos não dá espaço para mulheres, não as quer ouvir e trata o seu sofrimento como algo normal. E eu sei que vai surgir alguém falando: "Ah, mas homens também sofrem." E sim, isso é verdade. Contudo, eu pergunto aos homens cis, héteros, brancos da minha audiência, porque eu acho correto fazer esse recorte. Quando foi a última vez que vocês sentiram medo de voltar pra casa tarde da noite porque vocês são homens? Quando foi a última vez que vocês sentiram medo de sofrerem um abuso? Quantas vezes vocês tiveram vergonha de usar uma roupa porque poderiam sofrer uma violência? E isso porque eu só estou citando os medos e violências que mulheres passam. Se você começar a colocar os recortes de raça, gênero, sexualidade, neurodivergências, idade, etc., esse vídeo ia ter incontáveis horas, pois, de uma coisa eu tenho certeza: quanto mais próximo do ideal do patriarcado você está, a chance de você ter que se preocupar com violência na sua vida é quase nula. Eu acho que o melhor exemplo para isso é o jogo Mouthwash. Nele, somos teleportados pro interior de uma nave à deriva no espaço. E controlamos um personagem chamado Jimmy, que é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais odiáveis dos videogames. Dentre as várias atrocidades que esse pedaço de merda comete ao longo do jogo, jurando de pés juntos que não fez nada de ruim, ele abusou da Anya, a enfermeira da tripulação, e, na minha opinião, a personagem mais trágica desse jogo. Ela é abusada, engravida do seu abusador, é obrigada a conviver com ele constantemente, não consegue ajuda quando conta o que aconteceu, morre de uma maneira horrível porque não aguenta mais todos esses traumas, e a única coisa que nosso protagonista se importa em suas alucinações é se vão descobrir o que ele fez. O Jimmy não vê ela como um ser humano. Ela só é uma boneca que pode causar problemas pra ele pelo que tá dentro dela. Não é humano. Logo, por que você deveria se importar? Depois de tudo que eu falei, vocês podem até pensar que eu não tenho esperança pra como vão ver mulheres na mídia, ou que eu não quero que violência seja retratada na mídia. Mas não, definitivamente não é isso. Eu não serei uma pessoa tola pra dizer que isso é um problema do passado e que hoje em dia tá muito melhor. Mas eu também não sou pessimista a ponto de dizer que não tem jeito. Tem jeito. E como tem? E o começo disso é reconhecer o problema. O segundo passo, e esse um pouco mais complicado, é procurar onde a gente tem que mudar ele.
No caso da representação da violência contra a mulher, em especial a violência sexual, eu vou parafrasear o que eu vi no canal Quadrinhos da Sarjeta, que fez um vídeo abordando esse mesmo tema. Nós precisamos de mais visões sobre isso. Mais visões que vão além do choque barato ou fetiche por dominação. Um exemplo que eu até já fiz vídeo no canal é o filme Perfect Blue, que retrata com perfeição as dores da Mima, mostrando seu completo desconforto em ser manipulada e usada por todos ao seu redor. Vejam o meu vídeo para maiores explicações. Outro exemplo que ainda me causa calafrios são as músicas Cold Case Love e Love on Brain, da Rihanna, que, pra quem não sabe, foi vítima de violência doméstica. E essas duas músicas representam bem até demais a dor e a confusão quando a violência vem de quem você mais ama. Mas acho que o exemplo máximo que eu darei aqui é o mangá My Broken Mariko, da autora Waka Hirako. Ela conta a jornada de Tomoko que, após a morte repentina da sua melhor amiga, Mariko, ela pega a urna onde as cinzas da sua amiga estão e leva para o portal de Marigaoka, que é onde a Mariko sempre quis ir enquanto estava viva. Esse é um mangá bem pesado sobre como a violência transforma a vida de uma pessoa e faz ela se enxergar como menos que humana. Nos flashbacks da Tomoyo, a gente vê que a Mariko se esforçava para ser uma boa pessoa, uma boa filha, uma boa namorada, mas isso não era o suficiente. Isso não evitou que ela fosse abusada pelo pai, abandonada pela mãe com o direito a ouvir que ela era a culpada pelo próprio abuso e a violência que ela sofria dentro de casa. Isso não impediu dela de ter o braço quebrado pelo próprio namorado, dentre outras violências físicas e psicológicas que a levaram a ter uma overdose de remédios que tirou a sua vida. A arte desse mangá é bem suja e caricata, mas a violência contra a Mariko nos é mostrada não por imagens gráficas, mas por relatos e resultados. Nós vemos as suas cicatrizes físicas em seu rosto e corpo, enquanto as violências psicológicas vêm pelos diálogos, onde Mariko mostra que aquilo já virou rotina pra ela. Tem uma cena numa cafeteria que é de doer o coração, onde a Mariko fala toda animada com a Tomoyo sobre como a comida de lá é gostosa, enquanto a Tomoyo fica olhando chocada pra ela, até que, quando o quadro abre, nós vemos o braço quebrado da Mariko e recebemos a informação de que ela se encontrou com um ex, e ele bateu tanto nela que o braço da moça quebrou. E, pra jogar mais sal na ferida, o arrombado ainda roubou a carteira dela. E o que mais dói é que, quando a Tomoyo fica brava e questiona por que a Mariko foi se encontrar com aquele cara, a Mariko só responde que fez isso porque ela é quebrada. E que todos dizem isso dela, que a violência que ela sofre é culpa dela, e se desculpando com a amiga porque deixou ela brava. Ai, só de lembrar disso eu quero chorar. My Broken Mariko é um relato triste e realista sobre a violência contra a mulher. Ao mesmo tempo, é uma história bonita, delicada e que, mesmo com um final bem agridoce, nos faz íntimos de Mariko e Tomoyo, saindo dessa história com bastante coisa pra refletir. E esses são apenas alguns exemplos que eu lembro de como representar essa dor tão aguda, mas que ao mesmo tempo é tão normalizada e que merece um tratamento melhor do que uma geladeira ou satisfazer o sadismo de alguém. Esse de longe foi o vídeo mais difícil que eu tive que escrever, mas ao mesmo tempo um dos mais importantes. A violência contra a mulher é algo que eu tô acostumada a pensar a respeito, visto que é algo que me diz respeito. E enquanto eu ainda tiver uma plataforma pra passar uma mensagem boa, eu a usarei. Eu sou Sarah de Bliss e espero ter conseguido ter passado a minha mensagem. E até um próximo ensaio.